Eu sei que isso tem sido muito discutido, as fundações, os milhões, porque parece que foram 1.000 milhões de euros com os Magalhães. E como é que se pode, com as nossas dificuldades, lançar um programa que não foi avaliado, que não foi aconselhado por nenhuma entidade pedagógica, que não foi... Nunca foi seguido em país algum. Que não foi seguido em país algum. Vejam, em toda a Europa, os meninos continuam na primeira classe, como é normal. Desde que nós temos, eu digo muitas vezes, nós temos a noção intuitiva de que é um disparate. Não é? Temos, que é um absurdo. Uma criança não é disparate o acesso às novas tecnologias não, e à claro, informação que a internet pode que é disponibilizar, ou que o computador o modo pode como se disponibilizar. colocou nas escolas, Sim. substituindo realmente O caderno, a escrita. Porquê que isso eu entendo, Sr. Professor, é essencial o velho caderno, a esferográfica ou a caneta? Sabe, nestas coisas, mais do que... É bom ver o seguinte, eu acho que quando se introduz uma medida política, e é como eu vejo, uma medida na administração, seja na educação ou na saúde, deve estar justificada. Não deve ser porque dá um bom efeito de propaganda, não deve ser porque dá uns bons minutos de telejornal, não. É porque isto melhora substancialmente o problema que temos. E nós temos problemas gravíssimos na educação. E, portanto, o que eu esperava, no caso, por exemplo, do Magalhães, era que houvesse, como estava a dizer há um bocadinho e não encontro, uma justificação de fundo. Muito bem, introduzindo isto, nós temos este problema que se vai resolver desta maneira. Nunca vimos nada disso. E eu realmente fiquei preocupado, eu sou professor. Eu não preciso, uso o computador há muito tempo, faço a gestão da minha plataforma, do meu site, do meu blog, etc. Mas como professor eu não preciso de um computador para nada. E as escolas têm os seus computadores. Exatamente. E o resto de países, como Finlândia, etc., os mais desenvolvidos, não têm estas aportas dos computadores pessoais nestes níveis de idade. Estamos a falar de crianças de 6 anos. Sim. Bom, eu fiquei preocupado e tinha esta noção intuitiva, falava com muitos professores e o resto eu via que os professores se sentiam agredidos, porque... E uma coisa que eu tenho dito várias vezes e um sentimento que tenho observado é que realmente a única pessoa que tem direito de levar um computador para a escola não é um político. Isto é uma operação de propaganda que eu acho ilegítima. Digo com toda a franqueza, eu acho ilegítima. Só um professor deve decidir que um computador deve estar numa sala de aula. E disse só o primeiro-ministro? Eu disse isso a toda a gente, entre outras coisas, tenho dito muitas vezes, conheço as minhas posições sobre isso. E, portanto, de repente fazer-se isto preocupou-me, mas pronto, eu sou uma pessoa que sigo, que estudo, e comecei a estudar, e realmente, nacional e internacionalmente, a seguir um bocadinho mais, talvez, este... Mas escolheram-se dividendos nas escolas? Eu penso que não. E como não há nenhum estudo cá em Portugal sobre o seguimento, que o mal das medidas que se tomam a vulso é que depois também ninguém as segue. São operações de propaganda, não é? Operações de propaganda, atenção, onde se gasta, como dizia, muito dinheiro e a que estão ligados muitos milhões de empresas que querem ganhar muito dinheiro com isto. Bom, mas há respostas internacionais. E comecei a ver estudos na Universidade do Duke, em Stanford, etc., onde, justamente para não se tomarem medidas imprudentes, isto foi estudado. E quais são os resultados que todos os estudos dão? Mostram que não só não ajuda as crianças, como as prejudica. E, portanto, nós estamos aqui com um problema político complicadíssimo. E aqui eu falo muito... Não só porquê? Prejudicas porque não espicaçam a criatividade, o interesse? Aumenta, quer dizer, muito precocemente, digamos, a submissão, a dependência em relação às imagens. Bloqueia completamente a atenção. Sabe que isto está estudado, por exemplo, nós hoje, quando estamos num computador, não conseguimos estar concentrados sem distração, digamos, sem que chegue uma informação sobre uma mensagem que chegou, um e-mail, mais do que 3 minutos. É a média, 3 minutos. Portanto, está a ver, não ajuda a concentração, a abstração, que é uma coisa vital nessa idade, do ponto de vista psicopedagógico. O raciocínio também é afetado? A matemática, tudo aquilo que é fundamental para a abstração. Os restos professores de matemática estão, como sabe, muitos em luta contra as calculadoras. Imagina o que é a dependência do E com razão, sim, senhor. E com razão, porque não sabem fazer contas os meninos. O que o Nuno Crato tem escrito. E a escrita? E mais, mas deixa-me dizer mais, desvaloriza um papel central do professor na escola. Desvaloriza central, não só porque não foi ele que pediu, como realmente aquilo é um instrumento que se introduz ali, a própria vida da escola, a vida interior das crianças e mais, a própria sociabilização das crianças, uma vez que elas se concentram naquilo. Portanto, tudo o que nós elencamos hoje, e, portanto, a própria escrita. Isto tem a ver quem se... É a própria escrita. Está afetadíssimo hoje em dia, porque há uma linguagem informática, não é tecnológica. Exatamente, falava com uma professora da escola primária que dizia, na segunda classe, os meninos que começam o computador já não sabem nem escrever o nome. Portanto, eu acho que isto é bom para avaliarmos o que se faz na política, o que se faz na educação e também o que é a responsabilidade política. Porque a responsabilidade é isto, é ligar aquilo que se faz e as suas consequências. É responder. A responsabilidade é responder pelo que se faz. E eu sempre fiz isso quando estou na política e é isso que eu digo que os políticos façam. Que respondam, em primeiro lugar, pelo modo como cumpriram o que prometeram e, em segundo lugar, pelas consequências do que fizeram.
Isto, se os políticos fizessem isto, eu penso que nós tínhamos um país completamente diferente. Porque isto tudo... Mas em algum momento da história recente de Portugal, e já lá vão 36 anos após a instauração da democracia, os políticos cumpriram o que prometeram? Sim, certamente. Também não se pode ter aquela ideia dos políticos que, como se eles acordassem de manhã a pensar, bom, o que é que a gente vai fazer hoje? De miserável ao país. Eu não acredito numa coisa dessa. Estamos quase a chegar a isso. Não, quer dizer, tem havido muitos períodos e houve coisas fantásticas nestes 76 anos depois do 25 de Abril, onde se fizeram, basta pensar... Que grandes políticos é que já tivemos? Nos domínios da educação, nos domínios da saúde, nos domínios da mortalidade infantil, por com exemplo. certeza, avançámos bastante. Coisas fantásticas. Agora, é preciso ver é que nós partimos de um patamar, por isso que quando, aqui há anos, se comparava o PIB, por exemplo, que Portugal dedicava à educação, com a França ou com a Alemanha, e dizia, nós estamos uma décima acima, é um verdadeiro absurdo, porque nós temos o que eu tenho chamado o déficit histórico. Ou seja, nós não temos escolas equipadas com laboratórios, com instrumentos musicais, com livros, com nada. E, portanto, nós tínhamos que investir muito mais. Portanto, o que nos faltava e falta fazer é muito mais do que esses nossos parceiros europeus. E cada europeus. vez mais estamos atrasados nesse sentido, não é? Por isso é que a aposta da aproximação a esses modelos era absolutamente fundamental. Onde nós nos perdemos no meio disto tudo, do meu ponto de vista, eu penso que hoje, mais do que está a analisar hoje quem é que é e o que é que faz, e individualmente as pessoas e o governo, etc., acho que é colocar, digamos, enfim, a situação do país numa perspectiva de avaliação naturalmente, dos últimos anos. Eu acho que o inventário é uma coisa seríssima em política, que se deve fazer de cada momento, mas também na perspectiva do balanço... Mas fazem-se inventários na política? Tem que se fazer, somos nós que temos que fazer, os cidadãos temos que fazer, são enfim, os partidos, mas também as pessoas temos que fazer. Eu tenho feito, olha, está... Sim, e temos que ir fazendo. E nós, cidadãos esclarecidos, intervenientes, também fazemos inventários de 4 em 4 anos, não é? Eu só encontro cidadãos esclarecidos, sabe? É isso que eu acho que há uma grande... Hoje o problema com a política, eu tenho dito no outro dia, de resto, numa entrevista que eu dei ao Expresso, parece que irritou muita gente, porque ele... Pois há quem diga que foi na sequência dessa, diz o professor, que foi na sequência dessa entrevista que foi demitido. E o Expresso pôs como título que o país é muito melhor do que a política que temos. Eu não tenho dúvida nenhuma. O problema é que a descredibilização dos partidos políticos chegou, a erosão das suas ideias, o desgaste, o modo como se desligaram da sociedade, chegou a um ponto tal que não merecem nenhum crédito. Daí o aumento da abstenção, dos interesses, porque eu na sociedade portuguesa encontro milhares de pessoas, de acontecimentos, de estímulos, que se fossem seguidos, o país seria muito melhor. E, portanto, nós hoje temos este paradoxo de termos que olhar para a política quando queremos votar, de ela estar descredibilizada aos olhos dos cidadãos, e, por outro lado, os políticos depois falam connosco como se fossem a vanguarda, como se tivessem um projeto que nós devemos seguir. Isso é totalmente absurdo. E eu penso que é talvez, e digo-lhe, quer à direita, quer à esquerda, quer à extrema-esquerda, quer à extrema-direita. Em Portugal, os políticos falam como se fosse a vanguarda do país. E nós vamos olhar para as ideias delas e são a retaguarda do país. É por isso que diz que entramos no século XXI com partidos há século XIX? Ou a pensar há século XIX? Eu há muito, enfim, essa frase é uma frase que eu ainda disse no século passado. Disse no século XX. Disse no Congresso, olha, disse a primeira vez no Congresso do Partido Socialista em 1998. E na altura disse, corremos esse risco, porque um partido tem que, naturalmente, há um lado da vida do partido que todos conhecemos, mais burocrática, mas ao mesmo tempo, tem que ser um laboratório de ideias. Um laboratório pluralista de ideias, onde as pessoas se confrontem, porque realmente a inovação só vem da diversidade, não vem do unanimismo. Portanto, há dois lados nos partidos que eu acho muito importante. É um lado, digamos, que eu tenho chamado de antenas do futuro e da sociedade, que é pressentir para onde é que as coisas vão, não é? Pressentir para onde é que as coisas vão. E, por outro lado, o lado do laboratório de ideias, discutir, avaliar, porque nós temos imensas ideias, porque devemos estar sempre condenados enfim, a esta tristeza, a esta incapacidade de formular alternativas, a este otimismo que se mistura depois com mais completos fatalismos, como se o otimismo quisesse apenas ganhar tempo, as pessoas querem só resistir, aguentar. Essa é a ideia que eu tenho deste resistir, aguentar, o otimismo é para as pessoas aguentar, e depois o fatalismo é para irresponsabilizar as pessoas, isto tinha que ser assim, ninguém tem culpa. Ora, esta combinatória de otimismo com o fatalismo tem muito que se lhe diga. Mas acha que falta no PS, atualmente, esse tal laboratório de ideias? Completamente, mas falta em todos os partidos. Mas eu só falo pelo PS, é por isso que a minha responsabilidade é falar por o partido onde estou. E na minha modestíssima, enfim, capacidade,
tenho procurado sempre estimular o partido com ideias, com propostas. Foi sempre aquilo que eu fiz e muita gente no Partido Socialista procura fazer. Agora, que não há nenhum debate, eu sei o que digo, nenhum, desde o último debate para a eleição do secretário-geral, que já foi em 2004, e depois montam-se umas coisas, sabe, que é triste ver, sei lá, fala-se de novas fronteiras, eu gosto mais de novos horizontes, acho que as fronteiras é uma coisa já muito passada, não é? Já sabe. Mas os novos horizontes, que são os debates em que já sabe o que é que se vai dizer, os jornais na véspera já dizem o que é que se vai lá concluir, anuncia-se o que é que o Presidente ou o Secretário-Geral do Partido vai fazer. Portanto, são o que eu chamo os debates de teleponto, é assim umas coisas um bocadinho... Mas isso tem muito a ver com as ligações perigosas entre Não, mas é uma maneira de jornalismo, falsificar. jornalismo, Claro, tem a ver política, com o não é? momento em que quer o jornalismo... Há aqui uma promiscuidade, não é? É isso, tem toda a razão. É o momento em que o jornalismo, quer os políticos, aceitam ser coprodutor de um espetáculo. E isso é a morte de uns e de outros. Quando os políticos e os jornalistas se transformam, os dois, em coprodutores de espetáculo, é o que acontece nesses momentos, é a morte Mas os dos atores partidos, são maus, os das atores são políticas maus, e do professor, jornalismo. os atores são maus. Agora, eu acho que os cidadãos percebem esse embuste, não é? Porque veja, as pessoas discutem, as pessoas conversam, as pessoas na rua percebem